Tô Galvão, aqui, tô aqui. me traga para a gente, Galvão, algumas pílulas que você pôde perceber que foram impactantes. A gente viu que a gastroplastia realmente teve consolidada, bateu o marco, bateu o martelo aí como um trabalho maravilhoso, com grandes evidências, mas a terapia endoscópica para obesidade, realmente o Congresso americano assumiu a obesidade como também papel do gastro. Não é isso? Saiu agora o recente guideline do EGW falando sobre as manifestações digestivas da obesidade. E a gente já vem trabalhando com esse tópico que é a obesidade. O quanto que o gastro realmente necessita ter um entendimento da condução da obesidade. Bom, boa, Fábio. Boa jogada de bola aqui. A gente teve tanta coisa nova, tanta coisa boa nesse DDW. Eu tive a oportunidade de falar, né, nas duas sessões principais, uma de cirurgia bariátrica e a interface com gastroenterologia, e a outra das novidades, o que é que a gente tem de definitivo, foi uma sessão própria do DDW, uma das primeiras, de endoscopia bariátrica. Se vocês olharem nos abstracts, uma das primeiras vezes a gente tem uma sessão inteira, eu estava contando aqui, acho que são 8 ou 10 páginas só de papers de endoscopia bariátrica. Então, é uma área realmente que está aí crescendo muito, e a gente apresentou, né, oficialmente para a comunidade de gastro os resultados do Merit Trial, que é um estudo FDA que a gente fez, a gente comparou a gastroplastia endoscópica contra dieta, e vocês terem uma ideia do que é esse estudo, ele foi publicado no Lancet agora, e Clínica Mayo, Harvard, University of Texas, Houston, University of Chicago, John Hopkins, Cornell e Harvard estão nesse estudo também. Então, foi assim, uma coisa muito, muito boa. E uma semana depois, na verdade, uma semana antes, o FDA aprovou o procedimento. Então, a gente sabe que no Brasil tem muita polêmica, se é para fazer, não é para fazer, depende de gente publicando do jeito que está. E agora está aprovado pelo FDA, não só a gastroplastia endoscópica, como o uso da endossutura no reganho de peso das outras cirurgias bariátricas. Isso foi muito legal, muito importante. Então, a gente tem um novo procedimento bariátrico, da endoscopia bariátrica, e a AGA e o SGE estão fazendo aí esse convite, né, convite mais imposto, que a gastroenterologia tome conta da obesidade. A gente sempre negligenciou, né, a gastroenterology, que sempre tem uma edição dedicada a uma doença, para vocês terem uma ideia, só em 2015 dedicou uma edição completa à obesidade e seus tratamentos. Também é importante que a ADA, American Diabetes Association, agora, junto com as sociedades internacionais de controle de diabetes, eles falam agora que você tem que ter, para o controle eficiente da diabetes tipo 2, perda de peso e controle glicêmico. Então, isso está aí. Eu acho que tem que vir para a gente. O Brasil, a gente tem bastante gastroenterologista fazendo controle da obesidade. Importante lembrar também que no DDW a gente mostrou vários trabalhos que o controle com endoterapias endobariátricas, a gente tem uma melhora da esteatose, do NASH, inclusive um trabalho bonito da Clínica Mayo com biópsia transgástrica antes e depois, mostrando que o balune da célula hepática cai, que só não cai a fibrose, mas todos os outros parâmetros daí melhoram. E também uma coisa interessante, que é a associação que a gente faz com a Pharma. Né? A gente tem vários trabalhos de origem brasileira, inclusive randomizados, mostrando que se a gente associar a remodelação de estômago com endossutura, com duplicatura, com análogos de LP1, a gente tem daí resultado cirúrgico. E eu jogo a bola para vocês, desse sentido que, será que a gente não está tendo o ponto de inflexão que ocorreu com a cardiologia, onde antes era a cirurgia de peito aberto e agora é endovascular mais droga? Então, assim, a gente está muito contente, muitos trabalhos de vários lados, e a gente tem mais coisa. Estou vendo de North Carolina agora que eu estou fazendo um estudo inicial de outro tipo de device, que é um balão junto com um desvio de intestino, as anastomoses magnéticas estão correndo aí. A gente está, isso aqui, de ter procedimentos duráveis como a cirurgia e com resultados cirúrgicos. E no meio do caminho, a gente está ocupando espaço entre aqueles pacientes que não precisam mais, que não
não, perdão, que não respondem mais ao tratamento clínico e tampouco eles qualificam para a cirurgia bariátrica. E aí vai ter muita coisa de refluxo, muito contente que a a AGA, contou no seu guidelines o TIF, né, que é a fundoplicatura endoscópica como tratamento, e também que estão surgindo inúmeros tratamentos de ablação de mucosa, muito simples, muito baratos, você faz em retrovisão e tem resultados bons. Não tem estudo de hard endpoint ainda, com controle de manometria e pegametria, mas sim, a gastroplastia endoscópica entrou no guideline de tratamento. Então, da minha área específica, se eu pudesse marcar, é isso. E os novos equipamentos de sutura também, que estão aí revolucionando, de canal simples, mais fácil de fazer. Então, eu acho que é coisa boa, mas eu deixo para vocês comentarem o que vocês acham disso aí. Ô Galvão, cada vez mais vai ter uma janela para o tratamento endoscópico. Eu acho que o TIF está começando a se aproximar realmente da intervenção laparoscópica, pode ser associado, inclusive, à plexia laparoscópica. Então, cada vez mais, quando a gente conseguir essa redução de custo e isso aplicar na prática, você acredita que vai ter um resultado minimamente invasivo, diminuindo aquele paciente do gas bloat, diminuindo a irritabilidade para aquele paciente e oferecendo opções terapêuticas, talvez, para aquele paciente borderline, mas que realmente tem um tempo de exposição ácida acima de 6, paciente que tem uma evidência da doença do refluxo, não tem uma hérnia maior que 2 centímetros, paciente que tem uma esofagite no máximo grau B. Fábio, veja, na realidade, eu vou dizer de novo, American Gastroenterology Association Bateu um martelo. colocou no guidelines dela que o tratamento endoscópico é viável e válido. Não preciso falar mais nada para você. Acabou, gente. Acabou. Ok? Agora é preço. Por preço, a gente está chegando lá com os tratamentos alternativos, que se chama de ARMS, que é a ablação da mucosa com endoscópio de canal simples, muito simples, você pode usar com argônio, você pode fazer ligadura elástica. Esses têm que se provar, mas os resultados iniciais são muito interessantes nesses casos que você falou, que não tem delimitado realmente se é refluxo ou não tem hard endpoint, mas a fundoplicatura endoscópica, ela tem resultados semelhantes à cirúrgica, Bravinho amigo que me desculpe, sem as complicações a longo prazo de glass blood, migrações, que a gente vê isso aí, não sem, mas menos, assim a gente vê, porque a fundoplicatura endoscópica a gente já faz há 10 anos. Foi melhorando o equipamento, a gente saiu de uma fundoplicatura gastrogástrica para uma esôfago gástrica, e agora a gente tinha avaliações ruins, com semanometria e pegametria, e agora a gente tem. E quando realmente ela é indicada, como você falou, hérnia pequena, resultado é igual à fundoplicatura. Quando a hérnia é maior, não se deve fazer, a não ser que você faça o combine TIF, que é fazer a correção da hernia hiato e a aplicatura endoscópica, e aí também, de novo, acabou de sair também do DW, um estudo prospectivo randomizado de 1 ano de segmento, e tem uns retrospectivos de 3 anos, que os resultados aí se equivalem. Tá aí, coisa boa, né? Ô, Carla. Então. Carla. Oi. Eu gostaria de saber como o laboratório de motilidade pode nos ajudar na prática clínica para aquele paciente mais assertivo para o tratamento do IBP, mais assertivo para o tratamento individualizado com drogas adicionais ao IBP, ou até mesmo para cirurgia ou tratamento endoscópico. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui só aprendendo com os professores e ouvindo tudo isso daí. Eu acho que é uma grande oportunidade para todos nós. O laboratório de motilidade digestiva está intimamente relacionado à doença do refluxo gastroesofágico. Eu diria que, atualmente, num conceito mais moderno também, as propostas de tratamento endoscópico e cirúrgico, seja da doença do refluxo gastroesofágico, seja da cirurgia, da bariátrica, da obesidade, né?
E assim, o laboratório de motilidade digestiva, ele sempre vai tentar fornecer o máximo de informação útil para que essa decisão possa ser tomada da melhor maneira possível. Então, através da manometria esofágica, quando a gente estuda os distúrbios motores esofágicos, e através da monitorização esofágica, né, da pH-metria e da impedância pH-metria, e aí a impedância pH-metria que pode ser realizada com bastante informação adequada, por exemplo, na doença do refluxo refratário em uso de medicação, enfim. Então, todo no esclarecimento de tudo isso, eu acho que o laboratório de motilidade digestiva ajuda. E ele ajuda também no pós, né? Então, assim, eu brinco, eu falo, a gente tem as nossas amostras viciadas, que é a gente, muitas vezes, o paciente que faz cirurgia bariátrica ou o paciente que faz uma correção cirúrgica da doença do refluxo, ele retorna ao laboratório de motilidade digestiva para realizar os exames e, normalmente, ele tem alguma queixa, né? O paciente que habitualmente está bem. Então, eu brinco e falo que a nossa amostra é viciada porque a gente acaba vendo os pacientes que, de alguma forma, tiveram ou recidiva ou alguma complicação. Mas, nesse sentido, eu tenho uma pergunta, Galvão. Tem um trabalho muito importante que eu tenho certeza que você acompanhou muito de perto lá da Mayo Clinic, que foi publicado em 2020, num acompanhamento já aí de mais de 5 anos de pós-operatório de cirurgia bariátrica, tanto de sleeve quanto de bypass, mostrando números aí, vamos assim dizer, alarmantes de alterações motoras esofágicas nesses pacientes a longo prazo, né? E o que começou a chamar a atenção do grupo da Mayo Clinic foi exatamente os achados endoscópicos desses pacientes, né? Esses pacientes apresentavam achados endoscópicos que chamavam atenção para algum processo mais grave motor do esôfago. E aí foram submetidos à manometria esofágica de alta resolução e também a monitorização esofágica. Conta para a gente um pouquinho mais sobre essa percepção aí, e a impressão que dá é que os procedimentos endoscópicos não trazem tanto isso, né? Apesar de que precisa de mais estudos. O que você acha aí? Então, Carla, esse dia eu estava me lembrando, no congresso da IPSO de Miami, eu sentei com o Braham Abdeldaé, que é o chefe da endoscopia avançada da MAI, o trabalho do grupo deles, e a gente lembrou mais ou menos como é que se conheceu, como é que começou. Conversa de bar, né? Estava num congresso bastante tempo atrás, falando, pô, Braham, dessa minha história que eu tenho 20 anos fazendo endoscopia, em tratamento de complicação, no acompanhamento de cirurgia bariátrica, toda vez que eu entro com endoscópio num paciente com mais de 5 anos de qualquer cirurgia bariátrica, o esôfago é estranho. A mucosa é pálida, é mais dilatado, é um esôfago tortuoso. Eu sei que o que eu estou usando não serve de nada, mas o visual, a contração é ruim. E ele falou, rapaz, você sabe que é o mesmo? Eu tenho a mesma impressão disso aí. Só que a minha prática, como minha prática é itinerante no mundo inteiro, eu não tenho como fazer follow-up disso. O que é que ele fez? Ele juntou na Clínica Mayo, começou a ver os pacientes de revisão e começou a estudar isso aí. E ele viu constantemente que pacientes com mais de 3 anos, mais de 3 anos de cirurgia bariátrica, nessa sequência, banda gástrica, gastrectomia vertical e bypass, eles tinham realmente, visualmente, alterações no esôfago. Daí, ele resolveu estudar isso com manometria. E é alarmante, é sinal vermelho. Eles já chamaram isso de doença motora pós-operatória de cirurgia bariátrica. Imagina que você tem uma bomba relógio, por exemplo, a gastrectomia vertical, que é um procedimento refluxogênico, e que daí estraga o esôfago no final. No futuro, você pode ter muito câncer disso aí também. Além de que, desmotilidade, tipo acalasia-like. Então, agora, o que eu queria que vocês me ajudassem é que essa informação está com a endoscopia bariátrica, não é para estar com a gente, é para estar com vocês. Vocês podem divulgar, vocês podem pegar isso aí e fazer. Agora, assim, isso quer dizer que a cirurgia bariátrica é ruim? Não. Mas a gente tem que saber os prós e os contras do que a gente está fazendo, porque são pacientes que vão viver 20 anos com intervenção feita nisso aí, ou mais, quem está fazendo adolescente agora isso aí. Então, Carla, que ponto bacana.
eu acho, me ajudem a divulgar isso aí, porque está muito restrita essa informação ainda. Ó, o Vitório traz aqui, ô Carla, Oi. o Vitório traz aqui para a gente, perguntando, né, Vitório, a gente deveria fazer estudo de motilidade para os pacientes que vão para a cirurgia bariátrica? Aí eu coloco de um lado bypass e sleeve. Queria saber de Barbucci, de Bravin, seu, uma resposta rápida, sim ou não? Primeiro, sleeve, sim? Você está me perguntando. Assim, eu vou te falar. Assim, a minha opinião é assim: toda vez que você vai mexer na junção esôfago-gástrica e na capacidade receptiva do estômago, né? Então, aí entra a doença do refluxo, entra a bariátrica, enfim. Todas as vezes em que você vai se realizar um procedimento, você deveria saber a capacidade contrátil do esôfago, entender melhor esse funcionamento do esôfago, né? Eu acho que isso traz uma informação adicional, você entende melhor o funcionamento do esôfago desse paciente, e você tem como comparar se existe quando acontece alguma coisa no pós-operatório, né? Então, eu acho que é de bom tom que seja feito. O que é feito hoje? É uma avaliação que ela é superficial, no sentido de que o paciente tem queixa de doença do refluxo e quer fazer sleeve, ele vai para uma investigação de doença do refluxo, aí ele faz manometria e pH-metria. O paciente quer fazer bypass, mesmo que ele tenha queixa de doença do refluxo, ele não faz manometria e pH-metria, ele faz endoscopia, mas ele não faz manometria e pH-metria. É isso que é o atual, né, que a gente vê no dia a dia, na prática. Mas agora existe até essa sigla que o Galvão falou, que chama POSD. É uma sigla em inglês que está sendo utilizada, que é exatamente os transtornos motores esofágicos, inclusive com a acalásia-like pós-cirurgia bariátrica. E aí entra não só o sleeve, bypass, enfim, todos os dois. Então, acho que é um alerta, acho que a gente deveria ver melhor esses pacientes antes dos procedimentos. Ô Viebig, querido Viebig, nosso presidente da sociedade, como você, um super motilista, treinador de motilistas também, a gente trabalha junto nisso daí, o que se visualiza na prática lá no laboratório, no pré, no pós-operatório de cirurgias bariátricas? O que você tem observado, mestre? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, né? E concordo plenamente com a Carla e sou até mais insistente. Eu acho que todo mundo que vai se aproximar da junção esôfago-gástrica, seja por qualquer método, tem que ter uma análise funcional do esôfago, tem que ter um entendimento adequado desse paciente, porque, infelizmente, essa é uma verdade. A maioria dos pacientes que vêm com uma complicação desse tipo, né? As pacientes, às vezes, até eu tenho um paciente aí que, semana passada, que havia feito a bariátrica há 10 anos. A condição do esôfago era péssima, entendeu? Você, assim, e perguntado, né? Você fez algum estudo, alguma coisa assim? Ele falou, não fiz nenhum. Então fica aquela impressão, puxa, se eu tivesse feito uma manometria, será que eu teria feito isso? Acho que hoje a gente conhece melhor essa situação e hoje eu acho que eu recomendo qualquer cirurgião, qualquer endoscopista que vai se aproximar de um evento próximo da junção esôfago-gástrica, o que custa fazer uma manometria, um estudo do refluxo, eventualmente uma pH impedância, para interpretar melhor os sintomas do paciente. E, por acaso, se ele tiver lá na frente algum problema, ele vai poder comparar. Ele falou assim, olha, eu tinha um esôfago normal e agora o esôfago está prejudicado, e a gente vai poder fazer uma relação de nexo causal entre a cirurgia, a oferta de muita regurgitação que tem esses pacientes que às vezes fazem a bariátrica e a gente vê regurgitar durante o exame mesmo. Então, acho que antes era só a doença do refluxo. Eu acho que não. Eu acho que qualquer procedimento que você tenha que fazer tem que ter uma análise prévia. Essa é a minha opinião.
sei se o Galvão concorda também. Oi, Bravin. Fábio, eu só queria complementar uma observação que eu tenho visto ultimamente. Na verdade, eu concordo que a gente deve fazer isso em paciente pré-sleeve, sabe, Carla? Porque paciente com diagnóstico de certeza de doença do refluxo, o sleeve deve ser evitado. Tá? Apesar de que tem alguns trabalhos mostrando que a incidência de novos casos de doença do refluxo é quase que o mesmo número dos pacientes que tinham refluxo pré-sleeve, que a gente sabe que a incidência de doença do refluxo nos pacientes com IMC acima de 35 chega a 80%. Então, eu acho que tem que ser afastado, sim. Agora, em relação aos distúrbios motores do esôfago, a gente tem nesses pacientes obesos várias situações clínicas que alteram a motilidade esofágica, mas de maneira subclínica. Por exemplo, o diabetes e outras situações que, se a gente for pesquisar, inclusive tem um trabalho da doutora Eponina, que eu até mostrei para a doutora Maria do Carmo, por um paciente em comum nosso, onde ela encontrou no pré-cirurgia bariátrica, um trabalho da Eponina com a doutora Ângela, tá? Ângela Falcão. E aí, mostrando 25% de motilidade esofagiana ineficaz nesse subgrupo de pacientes que iriam se candidatar à fundoplicatura. Mas do ponto de vista de sintomas esofágicos com impacto na qualidade de vida, Galvão, eu tenho visto aqueles pacientes que a gente operou com anel há 10, 15, 20, há 15 anos, né, praticamente. A gente abandonou o anel aí 2009, 2010. Esses pacientes envelheceram. Então, aquele antigo presbisôfago que a gente via na nossa residência há 30 anos, Galvão, esses pacientes estão com as alterações motoras do próprio envelhecimento, somado a um anel, sabe, que realmente acaba, de certa maneira, forçando o esôfago. Então, esses pacientes estão tendo manifestação clínica disso, envelhecimento mais um efeito obstrutivo. É o que eu tenho visto no meu laboratório. Esses pacientes voltando, inclusive, a gente muitas vezes seleciona para retirada do anel, dependendo da condição clínica, obviamente, e da intensidade dos sintomas. Então, isso tem que ser personalizado. Eu concordo no sleeve, mas discordo no bypass, que inclusive é o melhor tratamento invasivo anti-refluxo, né? Inclusive no próprio guideline americano sugere o paciente com IMC acima de 35 e doença do refluxo refratária, o tratamento bypass, obviamente, sem anel, né? Fechando essa mesa, assim, a gente pôde observar um debate, que foi um debate extraordinário, com Pandolfino e Vaese, né? Eles apresentando até para uma avaliação não só na parte clínica, disfagia, mas também no pós-operatório, onde teria o flip versus a manometria esofágica de alta resolução. O Pandolfino é um entusiasta, ele coloca endoflip, que é aquela sonda de planimetria que você poderia passar por endoscopia, então você ganharia tempo para realizar esse procedimento. Um paciente faria sedado, não teria o inconveniente dos 40 minutos ou do paciente ter a tolerabilidade de passar a sonda. Mas, assim, ele apresentou ainda algumas limitações, principalmente para você poder fazer a subclassificação de acalásia e poder fazer uma avaliação, principalmente de ondas espásticas, de espasmos ou de alterações motoras mais conclusivas para a parte de hipocontratilidade.
Tá? E aí, mas ele coloca que essa avaliação de distensibilidade, no qual o paciente que tem hoje um sleeve, paciente que tem hoje um aumento da pressão intragástrica, você teria, pela avaliação ou validação da distensibilidade, uma possibilidade de ter um ganho diagnóstico. Mas o Vaese trouxe uma coisa interessantíssima, que foi o que os métodos, na verdade, se complementam. E a manometria ainda continua sendo de alta, não foi o Vaese, foi o Chiavalli, que depois que colocou algo muito tópico na terceira palestra, que falou que ainda é da alta, o padrão ouro, por uma coisa simples, porque ele avalia a peristalse primária. Então, assim, eu acho que a manometria de alta resolução, para a gente aqui, ainda resolve em 90% de toda essa avaliação pós-operatória, 95% por aí. Alguns casos que seria aquela acalásia não totalmente expressa ou obstrução ao fluxo, que a gente não conseguiria formatar com o estudo radiológico, e o Barbucci ele tem uma ampla experiência no estudo radiológico, é que você poderia ter essa tecnologia, mas ainda está longe do nosso mercado. Foi apenas uma observação que eu trouxe, que foi uma sessão palpitante, no qual os dois guerrilharam um contra o outro, são os dois entusiastas, mas ainda bem que a manometria de alta resolução ainda consegue nos dar todos esses requintes de diagnóstico, e hoje, com a possibilidade de fazer de forma biposicional, e a tecnologia nacional consegue fazer isso, nos observando o paciente tanto deitado quanto o paciente supino, melhorando as métricas do diagnóstico e trazendo o diagnóstico mais conclusivo. Tá? Vamos fechar esse tópico de obesidade.